aqui nessa noite tão gostosa, trazendo um tema, como o Júnior falou, bastante atual, porque é um tema que retrata o momento que nós atravessamos. E é um tema que foi muito tratado por Jesus, né, quando ele esteve entre nós encarnado, principalmente no sermão profético que ele trouxe, num certo momento, lá quando ele estava com seus discípulos, com seus apóstolos, e ele orientava a respeito do que estaria por vir. Então é um sermão muito profundo, alguns classificam como sermão do fim dos tempos, alguns até relutam em estudar esse sermão. Tem um livro que eu acho bastante interessante, eu gosto muito de trazer a bibliografia que a gente usa para aqueles que se interessam, né? Esse livro é um estudo que é feito em Minas só sobre o capítulo 24 de Mateus, que é esse sermão profético. E é muito bacana, muito interessante essas reflexões que são trazidas. E tem 3 espíritos que orientam esse grupo de estudo. Um deles é Bezerra de Menezes, o outro é Leon Denis, e o terceiro espírito que orienta esse trabalho é Honório de Abreu. Honório de Abreu foi um grande trabalhador na seara espírita, foi presidente da União Espírita do Estado de Minas Gerais, e foi um dos responsáveis por elaborar o livro Luz Imperecível, um livro muito bacana que fala justamente do Evangelho, e ele participa também desse trabalho com base em estudar o sermão profético. E eu queria trazer apenas um parágrafo de uma mensagem que o Honório de Abreu trouxe para nós, quando ele falava sobre a guerra. Então eu achei bem interessante para que a gente reflita, né, sobre a fala de Honório de Abreu e pense um pouquinho nas notícias que chegam para cada um de nós a respeito de todos os fatos, não apenas das guerras, né? Porque chegam muitas notícias sobre fatos. E é curioso porque ele vai comentar, ele vai interpretar o versículo 6 do versículo 6 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E o que Jesus fala nesse versículo 6? Ele diz assim, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então, basicamente, é muito curtinho. Jesus fala sobre várias coisas e nesse momento ele diz assim, fiquemos atentos, né? Ouviremos falar sobre guerras e ouviremos falar sobre rumores de guerras. É muito interessante a gente analisar os versículos do Novo Testamento e às vezes a gente não se atém para as palavras usadas. E no caso desse em especial, o Honório de Abreu diz assim, existem de fato as situações que presenciamos e testemunhamos, se referindo às guerras. Eu estou pegando apenas um extrato do comentário, então ele está alertando quanto a isso. Então, existem de fato, e testemunhamos com nossa própria carga emotivo-racional. Então, chega a informação até nós e nós colocamos naquilo que nós recebemos o nosso lado emocional, a nossa emoção em relação ao fato. E, portanto, tornamo-nos parte do acontecimento. Mas existem aquelas que nos são contadas ou trazidas ao nosso conhecimento, seja pela mídia, seja pelo relato de participantes observadores ou propagadores, que imprimirão no discurso a carga psicológica própria obrigatoriamente. Isso aqui, pessoal, eu achei tão bacana e resolvi destacar essa frase para que a gente pense nela, porque tudo que nós recebemos do exterior, o que vem das outras pessoas, como fala o Honório de Abreu aqui, vem com a carga emocional daquela pessoa que transmite e é adicionada a nossa carga emocional.
os fatos que chegam até nós necessariamente não são o que realmente acontece. Então nós precisamos estar muito atentos, né, para as informações, porque, claro, a gente necessita se informar, né, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Mas nem sempre aquilo que chega até nós é verdadeiramente o que está acontecendo. Então, só para que a gente fique bem atento. E esse sermão profético, por exemplo, né, como eu disse, ele é também chamado de o sermão escatológico. E a escatologia é a ciência que estuda o fim dos tempos, né? Como muitas religiões se dedicam a isso, usam o sermão profético de Jesus, como usam o sermão não, né? O Apocalipse de João, porque aí é um livro que foi escrito por João Evangelista, para classificar que a vida ou o mundo, como nós entendemos, um dia deixará de existir. E esses fatos acabam produzindo, às vezes, na sociedade, um certo temor com relação a isso. E, às vezes, um certo exagero até. Por isso que a gente tem que estar atento. Qual que é o grande objetivo da profecia que chega até nós? Por exemplo, chegou através de Jesus, o maior de todos os profetas, chegou através de profetas anteriores a Jesus, chegou através de João no Apocalipse, né? Várias profecias. Mas qual que é o grande objetivo da profecia? Primeiro, a profecia é uma mensagem espiritual, a gente nunca pode esquecer, né? Lembremos que Moisés, ele recebeu a tábua dos 10 mandamentos diretamente, segundo, né, a Bíblia, de Deus, diretamente de Deus. Então, Moisés foi, né, continua sendo um grande profeta judeu, como tantos outros, Daniel, Elias e Saul, e teve vários. Se a gente pega o Antigo Testamento, tem muitos avisos trazidos por médiuns. Na verdade, eram médiuns que recebiam mensagens espirituais. E o que vem nessa mensagem espiritual? Orientações para nós, orientações para a humanidade. Então, por exemplo, no sermão profético, Jesus disse que fatos ocorreriam num certo momento. Por exemplo, uma das profecias que ele fez nesse sermão foi com relação à destruição do templo, né, que aconteceu no ano 70. Jesus profetizou isso no ano 32, 33. E, fato, aconteceu. Então, poderia não ter acontecido também. Deixaria de ser uma profecia? Não, continuaria sendo uma profecia. Porque o grande objetivo é alertar a todos nós de fatos que poderão ocorrer se toda a humanidade continuar caminhando no passo que ela está indo, né? Então não significa que vá acontecer. E claro, muitos fatos realmente acontecerão. Então esse é o grande projeto. O versículo 6º do capítulo 24, né, que é o que a gente gostaria de focar muito nessa noite, diz assim, ó: estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. E por trás disso tudo, Jesus trouxe várias previsões que, numa leitura rasa, são até assustadoras. Mas, em especial, essa sobre a guerra, a gente gostaria de se dedicar na noite de hoje, apenas nessa. Mas por quê? Porque essa questão da guerra, né, ela foi muito trabalhada pelo nosso querido Chico Xavier, não nesse livro aqui, né? Ela foi trazida através desse livro. Eu não sei se vocês já viram esse livro, se alguém já leu, né? Mas esse livro, ele foi escrito por Geraldo Lemos Neto, que era um grande amigo do Chico Xavier, esteve com ele em vários momentos, quando ele ainda estava encarnado.
e conseguiu relatar para nós, através do livro, diálogos que ele teve com Chico. Né? E também pela doutora Marlene Nobre, que foi presidente da Sociedade da... Oi? Não é da Federação, da Médico Espírita, AME, Associação Médico Espírita. A dona Marlene Nobre desencarnou em 2011, ela tem várias obras sobre medicina sensacionais, né, com a visão espírita sobre a medicina. E ela foi presidente da AME, ela fez um trabalho maravilhoso para aqueles que quiserem conhecer. Então é uma obra extremamente confiável. Né? Geraldinho, como era conhecido, como é conhecido, amigo do Chico, conviveu com ele, tiveram diálogos que ele cita aqui nesse livro. E um dos diálogos, que é o objetivo da nossa fala toda, é com relação ao ápice da transição planetária, né? Desse momento que nós vivenciamos hoje. E que, segundo o Chico, inclusive para aqueles que já assistiram o Pinga Fogo, que está lá gravado no YouTube, né? O Chico, durante o Pinga Fogo nos anos 60, ele foi perguntado a respeito do momento, né? Do que estaria para acontecer. E aí, no Pinga Fogo, ele fala algumas coisas. Mas depois, né, num diálogo que ele tem com o Geraldo, na casa dele, do Geraldo, ele explica melhor, através de Emmanuel, porque são informações de Emmanuel. Né? Inclusive, algumas delas, pessoal, estão lá na outra obra que Emmanuel trouxe para nós, que é o A Caminho da Luz. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito do A Caminho da Luz. Lá no A Caminho da Luz, Emmanuel fala a respeito de 2 reuniões que teriam ocorrido, né, de um grupo de espíritos muito elevados na região do nosso planeta, né, em 2 momentos. A primeira reunião teria acontecido quando o nosso planeta, segundo Emmanuel, teria se desligado, né, do Sol, porque, segundo Emmanuel, nessa obra, o planeta Terra, ele sai, ele se desprende, e aí, naquele processo inicial, quando ele está sendo efetivamente construído, né, e é uma leitura muito bonita, o Caminho da Luz, porque o Emmanuel, ele explica como isso acontece, né, mas nesse momento, existe uma grande reunião planetária, que se decide pela formação do planeta Terra, que se decide a respeito da humanidade que iria futuramente encarnar aqui, que iria evoluir nesse mundo. Então, esse teria sido a primeira reunião. Uma segunda reunião, conta também Emmanuel, teria ocorrido quando se decidiu pela vinda do Cristo, pela encarnação do Cristo no planeta. E por quê? Porque o Cristo, Jesus, segundo a mesma obra, o governador do planeta, é quem é responsável pela evolução de todo esse mundo, né, que é o planeta Terra. Então nós tivemos essas 2 reuniões. E lá no A Caminho da Luz, bem no finalzinho, Emmanuel diz, isso é de 1938, pessoal, essa obra. Emmanuel diz que estava para ter uma nova reunião, para decidir novos rumos do nosso planeta. E aí, num certo momento, conversando com o Geraldo, aqui, isso por volta de 83, se não me engano, o livro conta, que é o diálogo que o Chico tem com ele, o Chico conta que já teria ocorrido a 3ª reunião planetária, né? Então, com Jesus e outros Cristos, não só Jesus, porque seriam Cristos responsáveis por outros planetas do nosso sistema solar. Só o que diz respeito ao sistema solar onde estamos, a Via Láctea, né? Então, só os mundos da Via Láctea, que tem vários governadores e que também são da mesma esfera do Cristo, espíritos puros. E essa reunião, segundo o Chico conta nesse momento, aconteceu em julho de 1969. Quem que era nascido lá? O senhor Amadeu era. O que aconteceu, acho que em 27 de julho de 69? Ninguém lembra?
O homem pisou na lua. Obrigado, o homem pisou na lua. Exatamente, no dia 27, se não me falha a memória, 27 de julho de 1969, o homem pisou na lua. E aí, nessa data, houve também uma nova reunião, porque aí o homem começou a explorar o espaço, né? Ele começou a sair aqui da nossa Terra, do nosso planeta. Ele começou a ir a outros mundos habitados. E nesse momento há uma preocupação muito grande. E o que esse homem aqui, tão ainda infantil, que habita o planeta Terra, pode fazer com essa possibilidade de visitar outros mundos? Mas nesse momento é feita essa terceira grande reunião planetária. E nesse momento, fala aqui o próprio Chico, né, Emmanuel, através do Chico, teria se decidido dar uma grande oportunidade para todos nós. Uma oportunidade que duraria 50 anos, um prazo, né, uma moratória, segundo diz o livro, de 50 anos, porque nós teríamos muitos resgates coletivos para enfrentar. Inúmeros resgates coletivos. Então, seria dado essa moratória de 50 anos, que daria exatamente julho de 2019, 50 anos de 69 dá 19. Em julho de 2019, portanto, nós teríamos o ápice da transição planetária, segundo essa obra. Né? E o que acontece, então? Haveria um compromisso que Jesus assume em nosso nome, olha que coisa bonita, de que nós não entraríamos numa terceira grande guerra mundial. Porque vocês vão lembrar que na época dos anos 60 nós estávamos, né, aqueles de nós com mais idade, nós estávamos durante a Guerra Fria, né, a corrida armamentista. Todos os países que podiam tentando se armar, né, para um atacar o outro. Então, o nosso planeta era verdadeiramente um barril de pólvora. E a preocupação maior era a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque poderia ser utilizada a bomba atômica. E a gente já tinha tido a experiência de Hiroshima e Nagasaki e vimos o que uma bomba atômica é capaz de fazer. Portanto, o receio era imenso. E aí Jesus disse assim, não, vamos dar uma moratória de 50 anos, e se esse planeta, né, que eu cuido aqui, que eu confio e acredito, não entrar na Terceira Guerra Mundial, aí ele inicia a fase de transição planetária, que a gente ouve tanto falar, né, e às vezes não compreende o que é a transição. E nós tivemos sucesso, gente. Nós passamos 50 anos com várias guerras localizadas, com muitos problemas que sabemos que existe, fome, né, destruição, uma série de coisas que inclusive foi previsto por Jesus no sermão profético. Mas não tivemos, felizmente, a Terceira Guerra Mundial. E aí ingressamos em 2019 na era da transição planetária. E estamos no processo de transição, dentro do processo, mergulhados no processo. Então é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Aqui eu trago algumas imagens apenas, algumas reflexões que eu gosto sempre de fazer no início, porque são minhas reflexões, né? Mas que eu gosto de compartilhar com os outros, para que a gente possa também pensar junto. Será que nós temos um papel com relação às guerras, né? Será que temos? E será que nós podemos fazer algo para amenizar a grande dor que uma guerra com destruição, né, de vidas, de casas, destruição de tudo. Às vezes eu fico pensando, a gente não associa muito, mas nesses bombardeios que a gente vê como está acontecendo lá, infelizmente, na Palestina, né? Esses dias eu vi umas fotos lá que eu não gosto, mas vi, mostrando uma cidade antes do bombardeio e uma cidade depois, com todos os prédios caídos, as casas destruídas, sem contar as vidas, né, que se foram,
naquele bombardeio, imagine quanta lembrança, através de fotos, de vidas, né, que viveram em locais, porque uma coisa muito interessante, né, a gente mora numa casa, reside num local, fica ali 10, 15, 20 anos, a gente constrói uma história naquele local, com as pessoas que nós amamos. Então, assim, a guerra, além de destruir as vidas, né, nesse aspecto, a vida material, nós sabemos, mas ela leva inúmeras lembranças juntos. Então é algo terrível, terrível, né? Extremamente doloroso. E nós podemos fazer algo? É outra reflexão. E se podemos, o que nós podemos fazer, né? Sabemos pela doutrina dos espíritos que a destruição é lei da natureza. Ela é uma lei, está lá, né, na lei de destruição, no livro 3º do livro dos espíritos, na parte 3ª. Portanto, é uma lei divina. E nos dizem os espíritos que é preciso que as coisas se destruam para renascer e se regenerar. Então, é uma necessidade até que é trazida a nós pela lei de progresso. Porque a destruição, ela acaba contribuindo com o progresso. É uma coisa até um pouco curiosa, mas é fato. Os espíritos nos explicam isso. Para mudar, para regenerar, para renascer, nós precisamos destruir algo que está lá atrás. Ainda a questão 737, Kardec pergunta: com que objetivo Deus permite os flagelos destruidores atinjam a humanidade? E os espíritos dizem: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Está aí, então, a grande ligação entre a lei de destruição e a lei de progresso. Ambas leis naturais, ambas leis divinas. E a nossa ideia de trabalhar essa ideia de guerra, eu busquei num texto que eu encontrei lá no Instagram da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que eu adorei, né? Quando eles falaram assim, guerra e espiritualidade. Então eu trouxe para a gente, né, para embasar as nossas reflexões. E eles vão dizer, né, o que o Espiritismo pode esclarecer com relação à guerra e à espiritualidade. Primeiro, né, está lá na questão 742. Dizem os Espíritos a todos nós que a guerra é fruto da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e do transbordamento das paixões, excesso de paixões. E aí a gente pode analisar uma outra questão de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual seria dos vícios o pior, né? Não é o termo, não é pior que ele usa, mas é semelhante a pior. Qual seria de todos os vícios, né, o mais tenebroso que pode enfrentar o ser humano? E aí é dito que é o egoísmo e o orgulho. Em primeiro o egoísmo, mas o orgulho junto, porque eles caminham basicamente de mãos dadas. Então essas paixões, elas estão muito ligadas ao egoísmo e também muito ligadas ao orgulho. Esses dois vícios que, se nós tivermos que escolher para combater em nós, devem estar em primeiro lugar, né? Continuam os espíritos esclarecendo a Kardec, dizendo que o espiritismo esclarece que a guerra, está ali, né, nasce do egoísmo, nasce do orgulho e da inferioridade moral da humanidade. E até parece, né, um pouco contraditório isso aqui com relação à questão da lei de destruição. Porque a gente está vendo aqui que guerra, destruição pela guerra, é uma questão ligada muito ainda à nossa imperfeição como espíritos. Ela existe porque nós somos ainda muito imperfeitos. Mas lá atrás foi dito que a destruição acaba sendo necessária, porque ela acaba movimentando a lei, fazendo com que se evolua, com que se cresça, né? Então parece uma certa contradição, que na verdade não é.
Porque existem outros meios de destruição que não a guerra. A guerra é uma produção nossa, do homem. Não é um desejo de Deus. Ele não quer que a gente se mate como irmãos, né? Não faz nenhum sentido a destruição provocada pela guerra. Porque já existe uma destruição natural, que é aquela produzida e provocada pelos agentes da natureza. E com relação a essas, aí sim são os grandes flagelos. Mas nós ainda provocamos esse flagelo, que não é o desejo de Deus. Está ali, está dito também, né? Não é desejada por Deus, mas Deus permite como consequência das nossas escolhas. À medida que evoluímos moralmente, ela tende a desaparecer. Portanto, guerra, pessoal, ela tem prazo de validade, está com os dias contados. Nós comentamos que nós estamos passando por esse período de transição, e na sequência a gente vai trabalhar muito essa ideia do que está acontecendo hoje e do que nos é reservado, talvez para os próximos 30, 40, 50 anos, nesse processo de transição, né? Mas ainda existe, mas ela vai acabar. Quando nós estivermos saindo do período de transição planetária, a guerra vai ser muito, muito isolada. Já é isolada, né? Afinal, faz quase 100 anos que nós não temos uma guerra mundial, né? Terminou em 54, eu acho que a última. Não foi? 45, opa, 54, nossa. 45, seu Amadeu. Então, nós estamos com 25, né? Faltam 20 anos para completar 100, 80 anos, né, da última guerra mundial. Então a gente percebe que realmente as guerras estão diminuindo, né? E ainda nós não estamos satisfeitos. Olha que coisa bonita. Porque é muito importante a gente se revoltar contra a guerra, se revoltar contra a violência. É muito importante a gente se revoltar, compreendendo, entendendo que é processo, que faz parte, mas não aceitar, porque é a sociedade reunida, junta, que faz com que os governantes, que ainda detêm o poder, às vezes, de tomar as decisões, eles voltarem atrás, eles deixarem de cometer atos que nós, sociedade, não concordamos. Então é altamente positivo a nossa posição. E às vezes a gente vê, né, em vários irmãos que fazem palestras nessa linha, dizer assim, nossa, existem hoje no mundo 100 e tantas guerras, né? Mas são pequenos conflitos, na verdade. Não tem a proporção de uma guerra mundial, mas olha, não é talvez 10% do que foi a Segunda Guerra Mundial, o que nós temos hoje de conflitos no planeta. Então, gente, né, nós já estamos avançando, já estamos evoluindo, mas não nos encontramos ainda satisfeitos, né? Olha só, está aí a resposta que os espíritos deram a Kardec. Ele perguntou, a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim. Desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Vai ser assim, gente, vai ser assim, não tenham nenhum tipo de dúvida. Não nos deixemos levar por aquilo que o Honório Abreu comentou aqui naquele texto, pelas notícias que chegam até nós. Não perdemos jamais a fé, não perdemos jamais a confiança e a certeza que a humanidade, mesmo com um certo atraso, talvez, né, dentro do que nós pretendemos, está evoluindo, está melhorando e a cada dia avança, né? E isso é fato verdadeiro. A guerra vai deixar de existir, mas para isso a gente precisa compreender o que é justiça de verdade. Nós ainda temos uma noção um pouco distorcida a respeito da justiça, né? Nós, quando vemos a justiça, nós ainda temos um olhar muito ligado à justiça para chegar para nós, né?
para que seja feita, às vezes, de uma forma até um tanto vingativa. E a justiça, esses dias nós estudávamos sobre a justiça divina, no nosso estudo aqui, eu gosto de fazer sempre propaganda dos nossos estudos, né? Então nós estávamos estudando sobre a justiça divina no estudo do Evangelho Redivivo. Esse nós temos no sábado, às 16 horas, todos os sábados. E lá no texto que a gente estudava, dizia assim, para a gente compreender, né? Que a justiça divina, ela não tem pressa. E a justiça realmente não pode ter pressa. Ela deve ser lenta. Ela deve ser lenta. Porque dizia mais que a justiça rápida, ela não é justiça. Ela é vingança. Né? Ela não é justiça, é vingança. E quando nós buscamos a justiça de uma forma rápida, nós queremos vingança. Porque nós achamos que nós fomos afetados por algo e nós queremos que o outro passe alguma coisa para reparar aquilo que eu estou sentindo. Mas Deus não tem pressa. E é tão verdadeira essa fala que a gente estudou, que Deus deixa para que a gente resgate os débitos no momento que nós quisermos. Não precisa nem ser nessa vida, né? E a gente deseja que a justiça humana faça justiça nessa vida. Mas Deus não. Deus deixa que seja na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Quem sabe daqui a 10, 15 encarnações. Mas uma coisa é certa, ela vai ser feita. Isso é fato. Porque é da lei, né, de causas e efeitos, que a justiça seja feita. Mas uma justiça sem pressa. Totalmente diferente da justiça humana. Ainda a Federação Espírita nos diz assim, isso está lá no A Caminho da Luz, ó. Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano desapareceu, né? Então a gente percebe nações poderosas, que têm muito armamento, né? Foi o exemplo dado aqui pelo livro A Caminho da Luz, né, que é citado pela FEB, do Império Romano. Quem poderia imaginar? O Império Romano, se não me engano, foram 300 anos, não sei, talvez um pouco mais, depois houve uma divisão. Mas naquela época, qual imperador perguntado poderia dizer que eles deixariam de governar o mundo? Porque eles tinham poder astronômico. E antes deles nós tivemos outros impérios, Macedônio, nós tivemos vários impérios que governaram durante centenas de anos, escravizaram pessoas, tinham um poderio militar altíssimo. Todos foram caindo, foram ruindo um a um. Da mesma maneira, nações mais recentes, poderosas, com muito poder bélico, mas que pouco a pouco vão perdendo todo esse poder, porque a guerra não é desejada por Deus, como vimos. Então isso vai acontecer naturalmente. A dor coletiva, nos fala lá o A Caminho da Luz, né, Emmanuel, revela o nível espiritual dos povos, mas também impulsiona transformações profundas. Do caos pode nascer a consciência. Olhem que frase bonita, né? Deve nascer a consciência do caos. E agora eu queria conversar com vocês, isso aqui também eu peguei na internet. A internet hoje é uma maravilha para muitas coisas, né? Mas para que a gente analise essa obra a respeito do momento em que nós estamos. Voltando à fala do Chico, né? Que a partir de 2019, nós ingressamos no período de regeneração, né? Num mundo de regeneração. Então, a obra referenciada, né, é de Emmanuel, por Chico Xavier. Ponto de partida desse período, 1969, segundo esse estudo feito, né, que é a chegada do homem à Lua. Nesse instante, a gente começa esse processo. Marco do prazo, 2019, ou seja, 50 anos. Início do processo de transição, 2019. Quanto tempo faz? Não, ainda não, 6, né? Você já está em 2026? Já.
Nossa, gente, olha só como o tempo passa rápido, pessoal, que coisa incrível. Eu também perdi já a noção. Eu, às vezes, quando eu vou... Porque hoje a gente não escreve mais data, né? Eu adorava quando eu estudava, porque sempre que a gente chegava na escola, a primeira coisa que escrevia era lá. A data, tchá. Hoje ninguém escreve isso, né? E a gente esquece que data que a gente está. Eu esqueço, né? Não sei vocês são mais jovens. Mas olha só, nós já estamos terminando 2025 e concordo com você, já estamos em 2026. Mas são 6 anos do processo de regeneração. Não é nada, absolutamente nada, né? E por isso, pessoal, que nós temos percebido uma perturbação muito grande nesse momento que o nosso planeta atravessa. E nós falávamos esses dias também num estudo aqui, como nós somos privilegiados, né? Esse grupo encarnado aqui, nós encarnados, nós temos tendo uma experiência única de viver um período de transição planetária. Esse período é retratado em muitas obras espiritualistas e em obras espíritas. Allan Kardec, nesse outro livro maravilhoso aqui, esse aqui tem lá para vender, gente. Vocês conhecem? A Gênese de Allan Kardec, não é a Gênese do Antigo Testamento. Então, no capítulo, deixa eu achar aqui para vocês, no capítulo 20, ou melhor, 18, Kardec escreveu assim: os tempos são chegados, sinais dos tempos. Então tem um capítulo inteiro que Allan Kardec analisa o momento atual, que ele diz que estavam chegados em 1865, por aí, que é quando ele escreveu essa obra para nós. E ele diz que estavam chegando esses tempos da transição planetária, e é o que ele fala ali, né? Como que vai acontecer? O que vai se passar nesse período? E tudo, gente, absolutamente tudo que Jesus falou no sermão profético, que nós podemos extrair da obra Apocalipse, que nós podemos extrair da obra Gênese de Allan Kardec, tudo está acontecendo. Nós temos problemas emocionais, né? Pessoas cometendo suicídio. O Júnior vive falando sobre suicídio, né? É uma voz aí maravilhosa que se espalha defendendo, né, a vida. E a gente sabe que esse fenômeno negativo, né, porque atentar contra a vida é algo que vai nos lesar por um bom período, né? E nós, como espíritas, sabemos disso e não temos como esconder esse fato, né, que o pior dos crimes é o atentado contra a própria vida e contra a vida do nosso irmão, né? Então, tudo isso estava previsto que iria acontecer, porque faz parte do processo. Depressão, ansiedade, não é nada que, se a gente se dedica a estudar tanto o Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, através da fala do Cristo, quanto as obras espíritas, nós vamos encontrar os ensinamentos que nos mostram por que esse fato acontece, né? Mas, como diz Jesus, inclusive no sermão profético, ele diz assim: isso que nós estamos passando são as dores do parto. No Evangelho de Mateus está escrito dessa forma: as dores do parto, né? Dores que estão acontecendo, mas que tem prazo para acabar, prazo de validade. Voltando aqui para a nossa questão, né? Então, o início do processo de transição, 2019. Previsão simbólica de entrada efetiva no mundo de regeneração, 2057. Previsão simbólica, não é uma data que a gente diga assim, é essa. Inclusive, tem muitos espíritas que dizem que, quando se coloca data em alguma coisa, que a gente ponha os 2 pés atrás, tá? Fiquemos muito atentos com essas questões de datas, tá? Mas foram previsões que o Chico falou e que também, através de Emmanuel, mas não significa que seja 2057. Então, essa primeira fase a gente já passou, a fase de provação, né? Não entramos na Terceira Guerra Mundial,
né? Ocorreram alguns conflitos, mas não em escala destrutiva. E qual que é a nossa condição atual, hoje, em 2025? 6 anos iniciados o processo de regeneração. Entrou, né, na fase de gestação espiritual, com algumas transformações sutis, porém contínuas. Esse é o período que a gente vive. Gestação espiritual. Né? E aí, claro, nós temos caminhos a seguir. E esse estudo aqui, ele propõe alguns caminhos possíveis, alguns desdobramentos que a gente pode seguir. Quais são os desdobramentos? Um cenário que podemos ter: conflitos regionais, mas com resposta humana solidária. Então, guerras em algumas regiões, como estão acontecendo hoje, né? Temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, temos a guerra lá de Israel com os palestinos, algumas na África. Então, regionais, mas com resposta humana solidária. O que significa? A humanidade se posiciona imediatamente. Eu estava assistindo agora, no final, durante o mês inteiro, eu adoro ciclismo, né, de estrada. Eu estava assistindo a Volta da Espanha. Alguém assistiu a Volta da Espanha aqui? Não? Eu estava assistindo a Volta da Espanha, um evento muito bonito para mim, que gosto, né? E que tem uma audiência imensa, principalmente na Europa, porque a Europa, talvez depois do futebol, o esporte que eles mais gostam é o ciclismo, adoram o ciclismo. Então, as grandes voltas, né, que é a Volta, o Tour de France e o Giro da Itália, eles têm uma audiência imensa. Vocês acreditam que não teve a última prova, agora domingo, na Espanha? A chegada em Madrid não aconteceu, os organizadores tiveram que cancelar. Vocês sabem por quê? Porque os manifestantes contra a guerra de Israel e Palestina não permitiram que fosse feita o encerramento. Gente, isso aí foi um impacto tremendo. Eles tinham 4 a 5 mil policiais em Madrid para fazer a volta encerrar, né? E ela não teve a volta. Teve manifestação durante quase todas as provas, de pessoas que iam lá contestando pelos bombardeios que estão acontecendo. É esse o papel que a gente faz, que a gente tem que fazer. Eu não sou partidário da manifestação, eu não vou, né? Mas a gente deve se posicionar. E eu admiro quem vai. Eu não vou, mas eu admiro quem vai, né? Porque eu acho que está se expressando. Se não for de forma violenta, eu acho bastante válido, né? Então, por exemplo, diz ali, guerras localizadas, Irã e Israel, que começou os bombardeios, né? Mas houve movimentação, mobilização imediata das pessoas contestando, e aí Israel já mudou um pouquinho, o Irã já falou diferente, né? Tudo pela pressão. Nesse caso, contam os benfeitores espirituais, a regeneração continua avançando, mas as consciências despertam, mais consciências despertam, e o sofrimento acontece como catalisador do bem. É sofrimento? Acontece? Sim, principalmente para aqueles que estão envolvidos e também para todos nós. Mas ele vem como uma forma de catalisar o bem, de mobilizar as pessoas contrárias. Um outro cenário é um conflito global, que é uma opção, mas sem armas nucleares. Então, várias nações poderosas, né, podem se envolver numa guerra. Claro que podem, e isso a gente tem receio também, né? Então, por exemplo, Rússia, China, Estados Unidos, né, pode se envolver, mas existe uma contenção militar e a diplomacia se apresenta nesse caso. O impacto espiritual é uma prova intensa para os líderes e para os povos. Um teste coletivo de valores. Qual que é o resultado para a transição, tá? Nós estamos vendo o que acontece no caso da transição. A regeneração continua, mas com dor moral profunda. Pode atrasar alguns aspectos sociais, mas fortalece o espírito da renovação. Então, o processo de transição, nesse caso, também continua. Um outro cenário, esse é o mais tenebroso, o mais, né, terrível.
uma guerra nuclear ou colapso civilizacional, como foi colocado aqui. É possível acontecer? É. Às vezes a gente pensa, Deus não vai deixar. Deus não atua dessa maneira. São decisões nossas e nós devemos responder pelas nossas decisões, né? É possível uma guerra mundial com bombas nucleares? Sim, pois afinal, essas nações que a gente falou ali, elas têm bombas nucleares. Mas aí o que seria o impacto? Primeiro, espiritual, uma grave queda vibracional do planeta, dominância do medo e ódio. Nós estamos estudando a Segunda Guerra Mundial, né, Marcão? Cadê o Marcão? Cadê o Marcão? Nós estamos estudando no nosso lar, estudamos no nosso lar, né? Outro estudo maravilhoso que a gente faz na sexta-feira à tarde, a Segunda Guerra Mundial, pessoal. Isso que está sendo dito aqui, a gente estudou e viu o que acontece quando existe uma guerra dessas proporções. Existe, como diz ali, uma grave queda vibracional do planeta. Todas as mentes mergulham no medo e no ódio, porque nós odiamos o inimigo que está nos atacando e nós temos medo de ser atacado. Isso aí contamina toda a humanidade. Lá no nosso lar, durante a Segunda Guerra, o trabalho que eles faziam é para que não contaminasse a nossa psicosfera dos encarnados, não contaminasse a cidade espiritual, nosso lar, porque prejudicaria os trabalhadores para ajudar durante o processo de guerra. É muito interessante isso que acontece, porque nós estamos em contato direto, né, os dois mundos. Então, lá eles viviam em prece, sabe, um trabalho muito, muito bacana faziam. E nesse caso, né, com medo, com ódio, o que acontece com a regeneração? Ela é suspensa, temporariamente. E acontece um recomeço em bases mais duras, como um novo ciclo expiatório. Expiatório coletivo, porque a humanidade, ela pode ter expiação coletiva e tem. Quando a gente comete erros graves como sociedade, uma nação que comete erros gravíssimos, e a população aceita e bate o martelo, ela vai responder em conjunto, né? Nós sabemos, a doutrina espírita é riquíssima para explicar sobre, né, os resgates coletivos que podem se dar num grupo menor, mas pode se dar num grupo imenso, no caso de uma guerra, por exemplo. E o cenário 4, esse é o melhor dos cenários, a guerra é evitada por sabedoria coletiva. O que acontece? Tensões máximas são resolvidas por líderes, diplomacia e pressão popular. Impacto espiritual, um sinal claro de maturidade moral da humanidade. Nós estamos dando demonstração que nós estamos crescendo, evoluindo moralmente. Nós não aceitamos guerra, nós não aceitamos violência, nós não aceitamos que se mate irmãos, nós não aceitamos que a injustiça se faça presente. E o resultado que, para esse tipo de cenário, a regeneração se acelera. Avanço da fraternidade, nós vamos ter pessoas melhores, espiritualização crescente e um renascimento ético. Esse é o cenário que eu tenho certeza que nós vamos escolher como humanidade. Eu tenho certeza disso. E depois eu vou ler um pedacinho aqui. O que acontece com o nosso planeta se a gente optar por esse cenário, sem guerra? O que acontece, por exemplo, aí de 2057, com um mundo de regeneração ativo? Se a humanidade superar os testes, sofrimento ainda existirá, mas com mais consolo e esperança. A dor será pedagógica, não punitiva. A caridade e a empatia substituirão a indiferença e o egoísmo. O mal ainda vai existir, mas o bem será muito maior do que o mal. E aí a conclusão, né, dessas reflexões é a seguinte: a regeneração não depende de paz absoluta. O processo de regeneração é desejo de Deus, né? Os mundos evoluem,
os habitantes dos mundos evoluem, independente da vontade deles. É um processo natural e constante. Portanto, ninguém é capaz de obstar esse processo de progresso. Então, independente das escolhas que nós façamos como humanidade, o processo de mudança de mundo vai continuar, né? Mas a regeneração não depende de paz absoluta, mas de consciência moral coletiva em ascensão. Mesmo uma guerra localizada pode servir como prova para acelerar o despertar das massas. Mas se cairmos na barbárie nuclear, Emmanuel nos alerta, o processo será reiniciado em bases mais dolorosas. Assim, isso está tudo lá no programa Pinga Fogo, então está ali embaixo a referência. Significa dizer que, por mais que a gente tente contrariar a lei de progresso, ela sempre vai se fazer presente. É até às 11 que a gente combinou, né, Gil? Ótimo, obrigado. Vocês estão de acordo, né? Quem cala, consente. Deixa eu passar aqui então, meus queridos, minhas queridas. Olhem que bacana, eu falei lá da Gênese, né, de Allan Kardec, no capítulo 7, lá do São Chegados os Tempos, item 7, ele diz assim, mas uma mudança tão radical que é essa da transição planetária, como a que se está elaborando, não pode realizar-se sem comoções. Não tem como mudar. Alguém já fez uma reforma em casa sem quebrar tudo e fazer sujeira? Não faz, né? Não é possível. Às vezes a gente quer o que a gente sabe que não é possível, né? Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos pelo Cristo, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. A ideia da transição planetária não é entendida muito bem por todos ainda, porque a gente acha que a fala do Cristo, que foi uma fala realmente enérgica, ele estava dizendo que teria uma destruição em massa, terremotos, destruições. Esses terremotos, essas destruições, Allan Kardec diz que são no campo das ideias, né? Luta de ideias. Jesus usava uma maneira muito forte para tentar provocar um impacto, né? Mas não que haja destruição efetiva. Continua Kardec dizendo, hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas são as da humanidade. O nosso planeta já tem vulcões ainda? Tem, mas é muito pouco, né? No início, quando ele foi criado, eram centenas de milhares de vulcões. E a nossa reflexão final, né? Na verdade é uma sugestão aqui que eu me dei a liberdade de trazer para todos nós. Primeiro, confiarmos em Deus nesses momentos de perturbação. Entendermos que estes momentos de perturbação são passageiros. Continuar trabalhando para sermos melhores a cada dia. Otimismo sempre. Nós temos um papel fundamental no processo que o nosso mundo atravessa. Cada um de nós geramos, através do pensamento, uma energia mental que se espalha por todos os cantos, que alcança todas as pessoas do planeta, sejam encarnadas, sejam desencarnadas. Então nós temos uma obrigação de a cada dia, ao acordar pela manhã, né, ter um pensamento bom, que as coisas vão acontecer para o melhor sempre, porque o pessimismo, ele nos atrasa e prejudica a nossa humanidade. Então, continuar o nosso papel, fazer o que nós estamos fazendo, sempre, né? Não propagar o espírito de guerra nas redes sociais, orarmos, amarmos como Ele nos amou e como Ele nos ensinou. Nós não podemos compartilhar coisa ruim, gente, nós temos que pôr isso na cabeça, isso é papel nosso. Chega dessa história de dizer, mas eu preciso informar as pessoas do que está acontecendo, isso é uma balela, é uma mentira. O Cristo falou assim, nesse momento,
teriam muitos falsos cristos e falsos profetas. O Sanito fez uma palestra sobre os falsos cristos e falsos profetas. São justamente as pessoas que pregam o fim dos tempos, a destruição, que a maldade está se alastrando por tudo. Então nós temos que mudar. Nós, espíritas, temos que ser, né, talvez aí o exemplo para as demais pessoas. E nos mantermos em equilíbrio, vibrar no bem, sempre vibrar no bem, né? Porque quem está no comando é Jesus. Olha que bacana isso aqui. Para quem não sabe ainda como ficar alegre, porque feliz a gente não consegue ficar, gente. Porque felicidade é conquista espiritual, e só o tempo faz com que a gente conquiste felicidade, tá certo? Mas nos tornarmos alegres, contentes, né, confiantes na vida, tem várias, como é que a gente diria, que várias receitinhas, ó. Dopamina, endorfina, ocitocina e serotonina. A gente comer comida gostosa, alcançar uma meta que a gente possa traçar para nós, finalizar uma tarefa, não deixar as coisas pela metade, né? Ter uma rotina de autocuidado com a gente. Isso tudo dispersa essa dopamina. As psicólogas aqui sabem, né? Está cheio de psicóloga aqui na nossa casa, que bom. A endorfina, olha só, exercício físico, temos que fazer, ouvir música. Nossa, hoje eu estava aqui, eu fiquei uns 15, 20 minutos só escutando as músicas que estavam tocando ali. Não sei de onde saíram essas músicas, mas era só orquestrada, né? Quem estava aqui mais cedo, se estava prestando atenção nas músicas, coisa mais linda aquelas músicas. Nossa, iam lá no fundo do coração da gente, que coisa boa que é a música, né? Assistir um filme legal, um filme construtivo, né? Dar risada. Quem que já deu risada hoje aqui? Ninguém vai dar risada? Não? Gente, dar risada é endorfina. Endorfina, gente, vamos dar risada. Ocitocina, socializar. Nós estamos todos socializando aqui. Alguém deu um abraço quando chegou e recebeu um abraço? Olha aí que coisa boa que é o abraço. Socializa, nos deixa alegre, contente, alegre, né? Abraçar está ali, né? Brincar com os animais. Olha a bênção que são os animais. Nossa, que maravilha, né? Eu gosto muito do Ricardo Mello, porque ele adora animais, né? Da pílula que a gente compartilha. E ele fala tão bem dos animais, e ele diz que os animais estão entre nós agora justamente para nos ajudar a passar esse momento. Talvez a gente nem perceba isso. Quantos animais são importantes na nossa vida, né? Para nos ajudar a combater depressão, combater uma série de problemas emocionais, né? Ajudar outras pessoas, olha que maravilha, né? E a serotonina, tomar sol. E quando não tem sol, tomar lua, um banho de lua, né? Olha a coisa boa, banho de lua. Meditação, que delícia, contato com a natureza, atenção plena nas coisas. Ah, gente, olha, vocês tiveram sorte, que nós não vamos até às 11. Foi só até às 9h05. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo interesse, por essas carinhas lindas sorrindo aqui, tá certo? E que nós possamos ir em paz, ter uma semana abençoada, de muita luz, de muita confiança em Deus, em Jesus e na humanidade. Não vamos nunca deixar de confiar na humanidade, porque a humanidade mesmo, né, com os tropeços, está evoluindo muito. Tá bem, gente? Valeu, até.